Olá, meus amigos do canal Omar Bianchi, do programa Três Dedos de Prosa. Assunto que eu não queria voltar mais a tratar, não queria mais falar sobre isso, que já encheu a paciência, mas é interessante porque o que envolve esse assunto é que tem preocupado muita gente, tem nos preocupado também, e algumas pessoas que a gente conversa questionam, né? Se a gente ia falar mais alguma coisa sobre a questão do vírus chinês. Sinceramente, não queria mais tocar nesse assunto, mas o tema desse Três Dedos de Prosa é: o vírus ainda está solta. Prevenção ou manipulação? Prevenção ou manipulação? Então, é um assunto desgastante, né? Sei que muita gente, infelizmente, se foi devido ao vírus ou pelas complicações do vírus, não estavam bem de saúde. Mas a questão política que tem envolvido, que tem, assim, minado esse assunto, ela é muito interessante. E a gente que é daquela teoria de que nada está acontecendo por acaso, né? Tá aí a China nadando de braçada em questões de economia, em questões de os produtos dela vendidos, principalmente esses produtos que envolvem essa questão do vírus. Estão aí trabalhando com alguns países, inclusive com o Brasil, a questão da vacina, né? Então eu queria abordar com vocês alguns aspectos interessantes. Primeiro deles, fique em casa. Você lembra disso? Fique em casa saiu um pouquinho de moda. Você pode dizer, mas na Europa tá voltando, mas o povo tá nas ruas, porque ninguém mais acredita nesse negócio de fica em casa, né? Na Europa a população é muito idosa, e os idosos a gente sabe que é um grupo maior que tem sido vitimado pelas circunstâncias desse vírus maldito aí. Então fique em casa não deu muito certo, porque as pessoas perceberam que isso não funcionou, nem funciona, né? Então o que eles estão substituindo agora? Pelo use máscara. Use máscara. É outra coisa sem qualquer tipo de comprovação científica, não tem comprovação nenhuma de eficácia. Sei que até alguns momentos você usando máscara numa conversa próxima de alguém, talvez essa não é nem devido a vírus, isso até talvez higiênico, né? Mas não tem nada que comprove a eficácia disso aí. Então, o que está por trás da situação da máscara? Infelizmente, eu comecei a gravar, esqueci a máscara, para você ver que eu me preocupo tanto com a máscara. Mas a máscara é mais ou menos isso aqui, ó. Não é isso? A máscara é isso aqui. Então, quer dizer, você está vendo aqui o meu rosto, a máscara é isso aqui. Então, as pessoas com máscara, elas perdem a identidade. Essa que é a realidade. Elas ficam iguais, diferentes, porque o pessoal já está aí fazendo máscara de tudo quanto é tipo, nem sabe se aquilo funciona ou não, aquele tipo de tecido, mas as pessoas ficam sem identidade. Quem não tem identidade é mais fácil de ser manipulado. Então eu quero que você vá ouvindo as coisas que a gente está colocando e vá pesando na balança, né? As pessoas com máscara, as pessoas que têm o seu rosto coberto ou semi-coberto, elas são mais fáceis de serem manipuladas. Segundo aspecto, as aglomerações que interessam. Essas são aquelas que são perseguidas, né? Por exemplo, no caso, igrejas. E estive conversando com um pessoal de uma igreja igreja bem grande em Campinas, e eles disseram, na cidade tudo voltou a funcionar, a última coisa foi a igreja, né? Por que a igreja? De repente a igreja é um lugar que você tem grupos, né? Um conhece o outro, quando um não está muito bem de saúde não vai, você sabe quem foi acometido pelo vírus, quem não foi. Por que a igreja é um lugar que a aglomeração é perigosa, né? Que tipo de mensagem a igreja, principalmente a igreja judaico e cristã, tem passado que assusta tanto esse pessoal, né? Então, precaução ou manipulação? Uma mulher andando numa praia, uma mulher andando numa praça,
né? Uma banhista que foi autuada de forma truculenta, uma mulher que foi presa por gente que nem tem autoridade para prender ninguém numa praça. E os pancadões? Por que ninguém coíbe o lugar que rola droga, sexo adoidado, né, em plena rua? Por que os governadores, durões, aí, os prefeitos, eu estou na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, cidade de São Paulo. Por que os prefeitos e o governador aí machão, por que os pancadões eles não coíbem? Onde está o pior problema? Né? Pessoas alcoolizadas, pessoas drogadas, isso aí todo mundo sabe. Isso não é eu que acho, isso aí qualquer pessoa sensata sabe disso aí, né? Então, cadê? E isso, inclusive, o pancadão rolou em pleno confinamento. Pensa que foi agora que abriu, não. Em pleno confinamento, a gente ouvia pessoas narrando, olha, tem pancadão, olha, tá proibido sair de casa, naquela época que era proibido. Então, o cidadão de bem, ele é facilmente manipulado, ele obedece. Né? Esses dias eu estava caminhando num parque público, um monte de árvore, e eu resolvi baixar um pouquinho a máscara, porque como é que você consegue caminhar com a máscara? E já passou lá o vigilante, né? Ainda foi bem educado, eu falei, bom, não vou arrumar encrenca aqui, subi a máscara, dei mais uma volta, abaixei de novo. Mas o cidadão de bem, ele obedece. Eu, por exemplo, não vou arrumar encrenca. Né? O cara está trabalhando, está sendo obediente, precisa do trabalho. Mas são 2 pesos e 2 medidas. São 2 pesos e 2 medidas. Então lá no pancadão ninguém vai. Lá não tem macho. Lá todo mundo é marica. Ah, a gente não pode chegar tal. Então, o cidadão de bem é fácil. Você ameaça, ele já está usando a máscara. Né? Terceira, uma sociedade assustada pelo terrorismo da imprensa. Eu quase não assisto televisão, muito menos esses noticiários. Muito menos Rede Globo, CNN, Band, tudo um lixo manipulado pela tendência, porque é tudo contra o Bolsonaro, contra o presidente. Né? Então tudo que é contra o presidente aí o cara falou que tem que tomar o remédio, todo mundo foi contra. Se ele falasse que era contra, todo mundo seria a favor. Porque a própria Rede Globo mandou tomar esse remédio na época da chikungunya até para grávidas. Né? Mas como foi o presidente que falou, então todo mundo é contra. A imprensa é terrorista. Os números são supervalorizados. O número de contaminação, depois eu vou falar. É lógico que ele está aumentando. As pessoas estão saindo, o vírus está correndo, ele é vírus, né? É uma pandemia. Então é lógico que vai aumentar. É a mesma coisa que você faz aniversário e quer ficar mais novo. Você quer ter mais saúde, tem 50 anos, chega nos 55, você quer ter mais saúde do que você tinha nos 50? Isso é impossível, é contra a natureza. Então a mesma coisa a contaminação. É óbvio que ela vai aumentar. Não é? Principalmente porque as pessoas não respeitam mesmo o negócio de aglomeração, não respeitam mesmo. Você passa nos botecos, tá cheio, todo mundo sem máscara, um em cima do outro, dançando os pancadões que eu já citei, né? E o pessoal vai pegar na praia. Eles acham que na praia que o vírus gosta, acho que gosta de tomar sol também. Então um monte de bobagem que a gente está vendo. Precaução ou manipulação? A doença, ela tem que se espalhar mesmo. O exemplo, eu sou um amante do esporte, do futebol, então eu tenho visto vários times com muitos jogadores sendo contaminados pelo vírus chinês. Muitos mesmo. Quantas baixas? Eu não vi nenhum até agora. Não vi nenhum. Não sei, eu dei uma olhada antes de gravar esse episódio, eu não vi nenhum jogador que morreu vítima da Covid. Eu vi um jornalista, mas não foi nada de Covid, foi problema de saúde dele mesmo. Então nenhuma baixa. Né? Tem alguns que ficam internados, e a maioria, grandíssima maioria, fica dentro do clube ou em casa, passa aí 10 dias e ele volta a treinar e vai jogar futebol. Então, é lógico que se você está jogando futebol e tem um que foi apanhado pelo vírus, a tendência de passar para outros é óbvia. É contato, é suor, né? Secreção. Ninguém joga de máscara. Então é o caminho da vida. Como eu falei, você vai ficando mais velho, não tem como. Você vai ficando mais jovem. Você vai ficando mais velho, o seu organismo é mais velho. Então você é sujeito a doenças, a problemas de artrose, problemas no joelho,
problemas de audição, de visão. É o ciclo da vida. A mesma coisa esse vírus, né? Quinto ponto, a China comunista, ela se saiu bem. Ela se saiu bem. Será uma mera coincidência a China ter se saído bem? Você acha que é uma mera coincidência ou é uma mera manipulação, né? Ou já era algo projetado? Vamos ver o que bicho que vai dar. Eu acredito nisso piamente. Piamente que foi algo preparado. Talvez na China eles fecharam as cidades, tudo, porque talvez nem eles percebessem que tinham soltado um negócio tão desgraçado que nem esse, né? Então, alguns dizem, mas se fosse assim, a China não soltaria matando seus próprios cidadãos, né? Porque muitos cidadãos chineses morreram. Meu, você não conhece o regime comunista. O regime comunista é como aqueles kamikazes que vinham com os aviões, eles explodiam o local determinado e eles morriam juntos. Então o comunismo é assim, eles não têm um pingo de escrúpulo. Me admira pessoas que acham que o regime comunista tem algum tipo de escrúpulo, né? Desculpa, você é um cara muito mal informado se você pensa assim. Você tem que ler um pouquinho, tá? Sem qualquer tipo de tendência, né? Se você acha que o comunismo é um regime que tem escrúpulo, um pingo de escrúpulo, você nunca leu nada a respeito do comunismo. Eu aconselho a você estudar um pouquinho para não passar por ignorante com as pessoas que estudam e que conhecem. Então a China está saindo bem. Eles não têm escrúpulos. A economia mundial, que é o que realmente está por detrás de tudo isso, será? O que você acha? Né? A gente vê o mundo caminhando para umas coisas gozadas, né? A OMS querendo mandar em todo mundo. Os prefeitos querendo mandar nas pessoas. O governador obrigando a tomar vacina. O dinheiro físico está sumindo. A gente usa muito plástico. Agora tem o tal de Pix, uns negócios que tem aí que eu não me inteirei direito. Mas tem os bitcoins que estão aí. A moeda que não existe, o dinheiro que não existe, né? É muito fácil manipular as pessoas tendo esse controle, né? Então, alguma coisa tem por detrás disso. E a economia é a que mais interessa. Interessa para poucos, que manipulam a economia. Então, é muito difícil saber, mas que existe alguma coisa, existe. Existe, né? Hoje os governos perversos perceberam que as guerras, essa guerra inclusive essa semana agora o Bolsonaro citou um exemplo falando da palavra pólvora. Nossa, a imprensa maricas, como ele disse, muito bem, né? Porque acho que ele não podia usar uma palavra um pouquinho mais forte, mas a imprensa marica caiu matando. Olha, ele está chamando para a guerra. É a mesma coisa que eu pegar aí na rua aí, pegar um cara, um negão, um cara grandão aí, 4x4 e sair para briga. Eu vou apanhar feio, né? Então não chamou os Estados Unidos para briga, ele está falando uma forma de linguagem. Mas eu estou dizendo assim, né, que o pessoal está percebendo que guerra já era. Os governos perversos, principalmente comunistas, eles sabem que negócio de arma, de bomba, isso aí já era. Hoje a situação era muito melhor se você manipula as pessoas. E é o que está acontecendo. Estamos sendo manipulados. Use máscara, fique em casa, cuidado, aglomeração, igreja não pode, não sei o quê, cuidado na praia. Estamos sendo manipulados. Morte, né? O prefeito candidato aqui, domingo, eu estou gravando na semana, não sei quando que vai subir o programa, mas na semana da eleição, o prefeito candidato à reeleição, ou à sucessão, né? Porque ele pegou o bonde andando do outro que largou pelo meio do caminho, prometeu que não ia largar e largou. Mas o cara comprou um monte de caixão, fizeram um terrorismo desgraçado, montaram hospital em tudo quanto é lugar, não usaram quase nada, né? Então a manipulação, prega-se isso aí. E esses governos perversos, eles perceberam que a manipulação é muito mais fácil, muito mais barato do que guerra, né? Do que guerra. Então quanta gente com medo da morte que eu assisti nesse tempo aí, né? Ah, mas você não tem medo. Não é questão de ter medo, né? Você tem que tomar suas precauções, é óbvio. Você não é nem um ignorante, nem um bobo. Mas eu vi muita gente com medo da morte, né? E a morte a gente vai enfrentar uma hora ou outra. Uma hora ou outra você vai encarar esse negócio, não tem como você escapar. Uns vivem mais, outros vivem menos, né? Mas quanta gente, sabe por quê? Porque são pessoas que não têm esperança no futuro. O futuro de todo mundo é o fim, mas eles não têm esperança. Então são pessoas que não têm esperança. O que vem depois da morte? Para eles acaba tudo aqui. Então não sei quantas pessoas, sétimo, né? Não sei quantas pessoas param para pensar em tudo isso.
em tudo isso que eu estou falando aqui. Ah, você é um aproveitador, é um cara que está aproveitando a situação. Não, porque eu gravei um 3 Dedos de Prosa, depois se você quiser, tá lá no canal, bem lá no comecinho da pandemia, falando a maioria dessas coisas, né? Que alguma coisa está por detrás desse vírus aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Então não estou sendo oportunista, já falei antes, falo agora e afirmo isso aí. Ah, você tem que ter base. Tem coisa que você não precisa ter base, tá na cara, tá mais do que óbvio, né? Tá mais do que óbvio, tá? Então não sei quantas pessoas pararam para pensar em tudo isso. Que essa manipulação, ela é visível para aqueles que querem ver, tá? Ela é visível. Então você percebe um grupo que defende minorias, né? Não tenho nada contra minorias, mas você vê um grupo que defende minorias. Então você não pode falar nada. Por exemplo, eu não acredito no homossexualismo, porque eu tenho uma formação cristã, judaico-cristã, mais cristã. E a minha base de vida é a Bíblia, por exemplo, né? Tá? Qualquer tipo de Bíblia. Bíblia Sagrada, eu sigo a Bíblia. E na Bíblia ela garante que, eu acredito que Deus fez um homem e uma mulher, não tem uma terceira opção. Então eles querem fazer a gente engolir isso aí. Então é assim, a democracia é sempre de um lado. Falo sempre que é a democracia do PT. É a democracia desde que você siga aquilo que eles creem, né? E o PT hoje é o partido mais suave que tem. É de PSOL para lá, só porcaria, só lixo. Então, mas as pessoas parecem que não percebem que estão sendo manipulados, né? Para mim ela é visível, ela está na cara, é para quem quer ver. A OMS, como eu já citei, querendo mandar no cidadão, ordenando vacinação, conceitos globalistas, desde lá da Revolução Francesa. Eu falo para vocês, tem que estudar um pouquinho para entender o que está acontecendo aqui. Não adianta você me ouvir e sair criticando. Ah, ele acha. Não, você tem que ler, conhecer um pouquinho da história. Então, desde a Revolução Francesa lá, há uma desconstrução. Faz tempo o negócio. Uma desconstrução da mentalidade cristã, né? O cristianismo, você vê, nesse tempo que eu estou gravando aqui, tem um monte de igreja cristã, tanto católica como evangélica, sendo incendiada. Você tem visto isso nos noticiários? Eu não vejo. Eu escuto muito rádio. Televisão quase não vejo. Né? Eu não percebo isso aí não. Então a tal da cristofobia, perseguição contra cristãos. Eu tenho muitos amigos missionários no campo. Todos eles falam a mesma coisa. Essas coisas estão acontecendo. Ah, mas na televisão. A televisão é a caixa de pegar bobo. É aquela armadilha de macaco que o cara joga o amendoim, não é, num buraquinho, o macaco consegue enfiar a mão, quando ele agarra o amendoim, ele não solta o amendoim. Se ele soltasse o amendoim, ele conseguia tirar a mão da armadilha. Então fica ali presinho. A televisão é isso aí. É um pega-trouxa. E eu tenho dó das pessoas que ficam escravas de televisão, porque ficam cada vez mais emburrecidas, se é que existe essa palavra, ou burras, né? Então ficam presas a isso aí, não leem, não conhecem, e são essas que são manipuladas e vão passando as notícias, a tal da fake news, essas coisas todas. Então os conceitos globalistas, eles estão aí, tá? Por exemplo, a imposição do aborto, a gente tem visto aí um trabalho muito grande. Tudo que é anticristão, não sei se você percebe, tudo que é anticristão é moda, né? Aqui no Brasil, até a censura de presidente da República eles estão fazendo. Então o presidente, que tem todo o direito constitucional para escolher lá um chefe de polícia, não pode, que o STF vai lá e fala que não pode, anticonstitucional, atos anticonstitucionais, vai um cara lá na frente do STF, solta um rojão, ele vai preso, porque ele vai tocar fogo no STF, né? Um bando de vagabundos, de sem vergonhas, de vigaristas que estão lá sentados, usando aquela toga para esconder os crimes que estão fazendo. Um deles, há pouco tempo aí, soltou um bandido. Uma criança de 3, 4 aninhos ia falar, tio, você vai soltar, ele vai embora. Né? Não, ele vai ficar na casa dele esperando a prisão em segunda instância, sei lá. Né? Então qualquer imbecil percebe que nós estamos sendo manipulados. E o presidente querendo pegar telefone particular do presidente. Quer dizer, a que ponto que nós estamos chegando? Né? A manipulação. Então se você consegue manipular, tolir decisões que cabem ao presidente, quanto mais nós, cidadãos que estamos aí. Né? Que somos cidadãos aí olhando o mundo acontecer. Então isso é assustador. Isso é assustador.
Eu ouvi uma historinha esses dias de um cara falando que tinha um mendigo, um cara que ficava sentado, não tinha trabalho, contingências da vida, situações da vida, e ele ficava observando as coisas. Então ele era muito observador. Aí um dia ele disse que estava assim observando o céu, passou uma senhora e ele falou: olha, a senhora viu, vai chover. Aí a senhora perguntou assim: por quê? Saiu na TV? Deu na TV que vai chover? Então esse é o resumo da manipulação, né? É a TV. O que a Rede Globo fez durante tanto tempo, passando o lesbianismo, passando o gay como um cara bacana, tal, trabalhando esse conceito devagarinho, até que chegou o ponto que a coisa escancarou. Então o trabalho ele é sutil, né? É uma injeção, o cara picou ali, vai puxando sangue devagarinho, ou então ao contrário, ele picou, né? Aplicou a injeção e vai devagarinho soltando o veneno que vai tomando corpo, daqui a pouco leva para a falência. Então é isso que nós estamos vendo, uma falência da sociedade, as pessoas sendo manipuladas sem perceberem, sem perceberem. Eu fico muito assustado porque eu vejo muitos líderes religiosos, inclusive na minha linha de pensamento, na minha linha de trabalho, né? Eu vejo muitos líderes que acham que o bandido não pode ser preso, né? Se um policial pega e age um pouquinho mais de violência contra o bandido, já está errado, mas o bandido mata o pai de família, o bandido acaba com a vida de uma família, o cara bebe, vai dirigir, acaba com a vida dele, acaba com a vida de uma família, deixa um cara paraplégico e está aí dando risada porque tem dinheiro, se ele sobrevive, ele não esquenta a cadeia, né? Então esse mundo que a gente está vendo. E nós, como pedrinhas de damas ou pecinhas de xadrez, nós estamos sendo manipulados. E nós não estamos percebendo isso aí. Então, o vírus, todo esse negócio que a gente está vendo, será a prevenção ou nós estamos sendo manipulados? Use máscara. Né? Use em todo lugar, no parque público, na praia, andando pela rua. Que situação que eu vou correr de risco andando pela rua? É engraçado, você vai no restaurante, você vem com a máscara, tira a máscara, você põe em cima do balcão e fala, fica um pouquinho aqui, porque o vírus não come. Então ele fica quietinho lá esperando. Né? Aí você acaba de comer e fala, agora tem que pôr a máscara, que eu vou sair pelo restaurante, dentro do shopping. 10 horas da noite pode guardar a máscara, porque vai fechar o shopping, o vírus não trabalha. 10 horas da noite ele vai dormir. Né? Então são coisas assim tão imbecis, mas eu vejo o cara dentro do carro sozinho com máscara. Não estou falando de motorista de aplicativos, esse tem que usar mesmo, é obrigatório. Mas às vezes o cara, o pai de família, a família inteira que saiu dentro de casa com máscara dentro do carro. O cara fazendo live com máscara. O cara dando entrevista lá no celular, que nem eu estou aqui, com máscara. Né? Então, cara fazendo, eu vi até um cara de uma igreja, falei, mas vocês fizeram um logotipo da igreja? Quer dizer, uma coisa que deveria nos dar vergonha de usar essa porcaria, esse negócio que deforma quem nós somos, mas está virando moda. Então você vai, máscara com rosinha, com florzinha, da cor do time. Eu até ganhei uma de um grande colega, de um grande amigo, ganhei uma máscara do meu time de futebol. Eu uso, eu sou obrigado a usar, né? Quando eu vou nos lugares fechados. Mas manipulação é o que eu tenho visto. O mundo está estranho. Né? Essas eleições dos Estados Unidos, elas foram muito estranhas, porque até o próprio Partido Democrata está questionando a prévia que esse cara que está se auto-intitulando presidente dos Estados Unidos fez, a prévia, como ele ganhou a prévia, ele saiu do nada. Então nós estamos vendo muitas coisas estranhas, né? Eu fico tranquilo, porque eu tenho uma linha de pensamento que o mundo não vai terminar aqui. Para muitas pessoas o mundo termina aqui. Eu não tenho medo da morte, porque aqui eu estou passando. Aqui é uma passagem. Eu só sei que eu tenho que cumprir uma missão. Essa aí eu tenho estabelecido. Né? Eu olho para o Cristo da cruz, eu olho para a cruz e eu lembro. Ele veio fazer uma missão. O que eu tenho que fazer? Missão. Se eu casei, tenho minha casa, meus filhos, esposa, beleza, se eu não casei, se eu estou solteiro, se eu vou para trabalhar fora do país, se eu estou trabalhando no país, se eu ganho muito dinheiro, se eu ganho pouco, eu tenho que entender que eu estou aqui cumprindo uma missão. Uma hora eu vou embora.
com vírus, sem vírus, eu vou embora daqui. E o que eu vou levar é o resultado dessa missão. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem esperança, não tem perspectiva, por isso estão aí desesperadas, com medo da morte, se escondendo debaixo da cama. Né? Líderes que deveriam estar na frente, propagando a vida, estão disseminando morte. Medo, medo, medo. Então, meu amigo, fica aí para você pensar. Prevenção ou manipulação? Será que nós não estamos sendo manipulados? Muita gente não está percebendo. É aquela história, a água está subindo ou o buraco no barco. Né? A gente percebe que tem um buraco, mas a gente não dá muita atenção. A água vai entrando, vai entrando. De repente, quando você quer ou consertar o buraco ou tirar a água de dentro do barco, já é tarde demais, o barco vai a pique, vai afundar. Então, é para pensar um pouquinho. Você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui. Não, a gente é um bate-papo, né? 3 dedos de prosa é um bate-papo. Mas se eu fosse você, eu corria atrás, eu estudava, eu procurava me atualizar um pouquinho a respeito desses assuntos aí. Tá bom, meu amigo? Um abraço para você que tem acompanhado o canal. Não esquece, né? Se você não é inscrito ainda, me ajuda se inscrevendo. Tem a meta de alcançar 150 inscritos. Tá? Eu estou perto, mas eu preciso da tua ajuda. Se você gostou do papo, da conversa, foi interessante, você pode colocar o joinha. E se você quiser ficar sempre também atualizado aí com as conversas que sobem, os programas que sobem, bota lá no sininho também que você será avisado. Ok? Um grande abraço e até a próxima.